Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos aqui para o nosso podcast para falar sobre os projetos, para aproximar os nossos alunos, a comunidade escolar, de tudo que acontece dentro desses projetos. Então, é uma forma de a gente se movimentar através da tecnologia, se aproximar também dos pais e sanar todas as dúvidas que eles têm a respeito desses projetos. Então, vamos fazer um bate-papo com cada professor que está aqui. Quero de antemão já agradecer a presença de todos, apresentar cada um. Então, o professor Eduardo, professor de robótica, a professora Carla, a professora do Clube do Livro, a professora Grace, para a professora de Escola de Negócios, a professora Amanda, uma das professoras do Exame de Cambridge, e o nosso ilustríssimo diretor, professor Gabriel. Então, para a gente iniciar o projeto, vamos começar falando sobre o Clube do Livro. Professora Carla, ela tem uma formação em língua portuguesa, inglesa, graduada pela FAG em letras e português, especialista em alfabetização e desenvolvedora de projetos em literatura. E um deles é o Clube do Livro, não é, prof? Isso mesmo. Então, o que o Clube do Livro e por que vale a pena participar? Por que o pai deve escrever seu filho nesse projeto? Porque eles valorizam a inteligência, a capacidade e a competência do seu filho. Como eles querem desenvolver ainda mais, eles vão colocá-lo nesse projeto. Porque é isso que vai acontecer. O Clube do Livro vem de encontro ao desenvolvimento da criticidade, da reflexão, a formação de opinião, o entender as entrelinhas, a interpretação de texto, trazer vivências, trazer experiências de outros, sim, mas que serão aplicadas no seu dia a dia. Então, isso é enriquecedor. Perfeito, prof. Esses objetivos pedagógicos que você relatou do projeto, eles vão atrelar também com a disciplina escolar no regular? Sempre, porque como nós vamos trabalhar a interpretação de texto, o valor da leitura, a compreensão, a forma de você utilizá-la, isso vai ser levado para dentro de sala de aula. E o fato deles desenvolverem esse hábito, porque gostar é um segundo plano, mas desenvolver o hábito seria, pelo menos o inicial, isso vai levá-los a estudar, entender, utilizar o seu material de uma maneira mais apropriada e mais eficaz. Perfeito. E como que são esses encontros, as discussões, aonde que acontece, dia, horário? Você pode falar um pouquinho para nós? Com certeza. Nós estamos recebendo os alunos na sala G23 do auditório, do ginásio, desculpa. E, normalmente, a gente fica lá das 10h20 até as 5 horas da tarde. Tem horários específicos de turma, mas, na verdade, as crianças, os alunos chegam, a gente começa a conversar e tem sido uma troca bem interessante. Então, nesses encontros que nós fazemos lá, nós nos reunimos ali, mas não iremos permanecer lá o tempo todo. Eles estão trazendo seus próprios materiais, nós trazemos outros materiais que nós temos também, conversamos a respeito, dentro daquilo que eles trazem da realidade deles, do conhecimento deles, nós partimos daí para ampliar as discussões e já estamos com o primeiro livro que nós estamos trabalhando dentro dessa discussão, que são as Batalhas do Castelo, do Domingos Pellegrini, que ele traz exatamente essa contextualização do trabalho em equipe, do desenvolvimento pessoal, da preocupação com os resultados que serão obtidos com esse esforço próprio em relação aos seus objetivos. Okay, então já existe um primeiro livro. Já existe esse primeiro livro. Os alunos podem indicar a leitura também ou parte somente da professora? Jeito nenhum. Situação da leitura tem que ser deles também, porque se eles não participarem, se eles não se sentirem valorizados ou considerados dentro das suas opiniões, aí perdeu-se o objetivo. Então, eles têm sim, trouxeram, inclusive, na reunião passada, vários livros, e o interessante é que a gente conseguiu trazer essas histórias para a nossa realidade. E para a realidade deles, né? Vamos dizer assim, mais especificamente, do jovem. São pré-adolescentes, né? As turmas que vieram agora e trouxeram seus livros e tudo mais. Então, foram livros muito interessantes que eles trouxeram. São modinhas? São séries? São. Mas eles não deixam de ter a sua importância. E o importante é que eles leiam. Depois disso, eles vão expandindo para outros tipos de conteúdo. Ok, prof. A nossa instituição ela é rica de espaço, de estrutura. E a biblioteca vai ser um espaço que será explorado para esse projeto? Tanto a biblioteca como os espaços virtuais, nós estamos desenvolvendo projetos para que nós possamos atuar nos dois sentidos, presencial e virtual também. Porque dizer que nós podemos escapar dessa tecnologia hoje, nós não podemos.
Então, tem crianças, tem alunos, tem adolescentes que se sentem mais à vontade lendo, por exemplo, dentro dos Kindle e outras plataformas e materiais e tudo mais. Então, nós usaremos a biblioteca, sim, como recurso. Inclusive, eles já foram lá buscar livros dentro do que a gente tem trabalhado e vamos desenvolver a parte digital e virtual do projeto, sim. Perfeito, prof. E os alunos, eles têm que trazer algum material para essa dinâmica? Bom, nós vamos desenvolver 2 projetos junto com o Clube do Livro, que será Minha Vida Dá um Livro e coincidentemente saiu com a história do Davi, mas já era uma intenção, vamos dizer assim, né? E nós vamos trabalhar também com a questão de teatro, porque o teatro é uma leitura leve, fácil, gostosa, ela é dinâmica e as crianças gostam de fazer esse tipo de trabalho. Então, já temos ali a primeira peça que as crianças estavam sugerindo, que seria o Pluft e o Fantasminha. Então, que nós vamos ler, dividir as equipes, né, fazer esse tipo de trabalho. E dentro disso também faremos essa questão e a outra que eu estava comentando... Do escrever um livro. Do escrever. Então, nós teremos, sim, material de escrita, de desenho, pintura e tudo mais, para que eles possam desenvolver pelo menos os primeiros passos ali, para poder fazer algum trabalho assim. Então, a gente pensou nas capas de revista, nos infográficos, numa divulgação que eles mesmos possam fazer, né? Utilizando o material e as plataformas que a gente tem aprendido. Perfeito. Você comentou do aluno Davi, que ontem teve o lançamento do seu e-book, que escreveu com 9 anos de idade. Você, como uma entusiasta da leitura, da literatura, o que você tem a dizer para os nossos alunos que têm esse sonho e esse objetivo em escrever um e-book ou mesmo um livro? Eu incentivo de todas as maneiras possíveis, não é? E nós temos vários escritores. E, na verdade, todo mundo é um escritor em potencial, independente da qualidade ou que se avalie ou que se sinta no direito de julgar. Mas todos têm uma experiência, alguma coisa para colocar. Então, dentro daquilo que eu posso, junto a eles, eu sempre estou incentivando para que eles possam realizar esses trabalhos. E, coincidentemente, com o trabalho do Davi, que ficou um trabalho lindo, a Gessim fez um trabalho maravilhoso, né? E o Davi estava até bastante emocionado. É claro que essa visibilidade levou os alunos a pensarem 2 vezes mais na questão de eles terem os seus materiais, terem histórias e coisas para contar. Então, sim, a gente vai utilizar muito esse gancho do Davi, né? O que ele fez, que é fantástico, para que outros alunos também venham a fazer. Inclusive, nós temos pais de alunos aqui que escrevem, nós temos outros alunos que já fizeram livros, que não pela Gessim. Então, a nossa intenção é que eles venham conversar com os alunos e trazer essa experiência para eles também. Então, para a gente encerrar o bate-papo com o Clube do Livro, o objetivo final, ao final do ano, é o Clube do Livro ter um e-book ou um livro produzido pelos nossos alunos. Com certeza. É esse o nosso objetivo final. Perfeito. Então, final do ano, vamos deixar registrado aqui. Vamos fazer o podcast para fazer esse lançamento. Pode cobrar, prof. Beleza. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto de robótica. Então, o professor Eduardo, formando em engenharia de software pela FAG, entusiasta pela tecnologia, já trabalhou com gestão de TI. O que os alunos vão aprender nesse projeto? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, pessoal, estar comentando aqui sobre o projeto de robótica. É uma satisfação estar com colegas tão excepcionais aqui. O projeto de robótica, a gente vai abranger toda a tecnologia ao nosso redor. Então, coisa simples, a gente até ligou um LED no nosso primeiro projeto, que parece, nossa, coisa mais simples do mundo, só que não é. O pessoal foi ter que descobrir qual que é o positivo, qual que é o negativo, como é que a gente fazia a interação com aquele LED, né, ele piscava, acendia, né, até coisas ao redor que a gente tem hoje. O pessoal aprendeu, né? As crianças aprenderam como que funciona de verdade. Então, a robótica ela vai muito além de construir robôs. Então, ela foca também na tecnologia. Então, nessa primeira aula, os alunos já desenvolveram um trabalho com robôs. Exatamente. Já na primeira aula, a gente introdutória, já que foi o piloto, a gente já fez um projeto que foi ligar um LED. Já na aula de hoje, né? A gente teve o prosseguimento com os motores, né? E o andamento das aulas vão com os sensores também. Durante as aulas de robótica, nós vamos trabalhar com kits de programação, vamos trabalhar também com a montagem de carrinhos. Será que vamos conseguir fazer
uma guerra de carrinho aí com esse projeto? Exato. A nossa intenção é a gente ter um kit preparado já com toda a trilha para poder fazer a gestão educacional da parte da robótica, mas o aluno também vai poder trazer as ideias, né? O que a gente vai incentivar também com isso, né? Então, o aluno vai poder trazer, eu vi tal robô, eu queria desenvolver tal que não existe. A gente vai trazer na aula também, além dos kits prontos também, como a garrinha, o carrinho, os sensores, a gente também vai além disso. Perfeito, prof. Então, o projeto ele vai, além de desenvolver a parte da tecnologia, essa parte de programação, os alunos vão estimular também o trabalho em equipe, eles vão aprender a ter resolução de problemas diários, que eles podem auxiliar também as famílias em casa? Isso, perfeito. Hoje, inclusive, a gente teve um exemplo, né? A gente fez um trabalho em grupo, né? Dividir ali o pessoal em 3 equipes, né? Então, cada equipe, cada pessoa ficava focada em um determinado ponto para poder adicionar dentro do motor. Então, todos aprenderam, a gente trocava também, né? Para todos aprenderem todo o funcionamento do motor que a gente aprendeu hoje, de rotação de um robô. E também no nosso dia a dia, que eu não comentei inicialmente, a gente acaba não percebendo a tecnologia que a gente está aprendendo em sala de aula. Então, o robô que a gente está montando lá é um robô que está limpando a nossa casa também, é um robô que lava a louça futuramente, ou até mesmo que está na indústria, que eu trouxe uma atividade para o pessoal pesquisar quais indústrias têm tecnologia e têm robô. 99%. Já está substituindo, claro, um trabalho braçal do ser humano, mas para poder também facilitar e não ter tantos acidentes de trabalho. Então, a grande indústria que tem enormes containers e estoques, ela geralmente tem essa dificuldade. Então, a pessoa acaba carregando muito peso, né, para lá e para cá, derrubando. E hoje já tem robô que faz isso totalmente autônomo, já leva um produto de um lugar para outro. E eu mostrei isso para o pessoal também. Perfeito, prof. Então, assim, você comentando que as grandes indústrias, né, nós temos a nossa instituição, a FAG, que é uma referência na inovação e na tecnologia. Nesse podcast a gente pode observar, né? Quem está filmando nós... Nossa, demais. Os robôs. Isso aí. Será que os nossos alunos vão conseguir desenvolver algo parecido ao longo do ano com esse projeto de robótica? Com certeza. Nossa limitação é a imaginação dos nossos alunos. Então, ela é infinita. A gente pode montar desde os carrinhos que estão, né, presetados no projeto com o kit e muito mais o que ele trazer para a gente poder desenvolver. Isso, a imaginação é o teto. Perfeito. Conforme o Clube do Livro tem um objetivo ao final do ano, o que você espera ao final do ano com esse projeto? Ao final do ano, a gente, no decorrer do ano, claro, a gente vai desenvolvendo, né, os sensores, aprendendo a lógica para poder fazer a construção dos kits e os alunos trazerem a ideia e mostrarem, né, final de ano, os projetos montados já. Então, o carrinho, a garrinha, ou até mesmo os projetos que eles trouxerem de ideias também, né, que são inimagináveis aí. Perfeito, prof. Muito obrigado. Agora, dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre a Escola de Negócios, né? Professora Grace, empresária, historiadora, trabalha com projetos culturais voltados ao patrimônio cultural e regional, é responsável pelo núcleo histórico da FAG da Eucatur, também faz parte da equipe do Start FAG, professora orientadora de projetos de startups, maratonas de empreendedorismo, inovação. O currículo dela é enorme, vasto. Algumas coisas que ela faz. Então, assim, prof, o objetivo da Escola de Negócios, dentro dessa proposta pedagógica, o que você tem a dizer para os pais que matricularem o seu filho nesse projeto? Então, boa tarde a todos e agradeço também pelo convite para participar do podcast e também para participar desse projeto da Escola de Negócios. É algo inovador que o Colégio FAG está trazendo. Eu falo que é exclusivo aqui da nossa instituição e isso mostra também a preocupação que a instituição tem com a formação dos nossos alunos. Então, na Escola de Negócios, a intenção é que nós possamos desenvolver habilidades nos nossos alunos para que eles tenham mais autonomia, para que eles tenham mais incentivá-los no sentido de que eles sejam mais comprometidos com os objetivos deles. Então, a educação empreendedora, que é a base do nosso projeto, Escola de Negócios, ela traz várias habilidades que eles talvez já tenham e outras que eles podem desenvolver para pensar em negócios, em projetos futuros. Então, é uma formação que vai proporcionar que eles tenham esse embasamento para serem, então, profissionais de sucesso no futuro na área que eles escolherem.
e ela envolve vários conteúdos que também são abordados em sala de aula, mas principalmente relacionados a essas habilidades necessárias para que eles sejam, então, adultos com mais comprometimento em relação aos objetivos, aos sonhos e à profissão que eles escolherem. Entendi, prof. Então, assim, os alunos eles vão trabalhar essas habilidades, essas capacidades nas primeiras aulas e durante todo o processo da escola de negócios. Uma delas é a liderança, né? Que a escola de negócios tem como um dos pilares para os alunos desenvolverem. E o trabalho em equipe também é desenvolvido dentro desse projeto? Sim, eu relatei a eles já desde a primeira aula que na escola de negócios nós vamos trabalhar essas questões de liderança e do trabalho em equipe. Lógico, formaremos alguns times, cada time com o seu projeto, com o seu negócio, porém, não é uma competição que leva a algo de um ser melhor do que o outro, enfim, é sempre trabalhar a melhoria ou a evolução deles, eles sendo melhor juntos, uns com os outros. Então, o trabalho em equipe tem como base isso. A equipe ganhar, todos terem o seu desenvolvimento e buscar um objetivo comum. Então, na escola de negócios, nós trabalharemos dessa forma. O principal é que os alunos sejam protagonistas, então, eles vão trazer as ideias, as sugestões, as propostas de negócios e de projetos que nós faremos, e para valorizar o protagonismo deles, a liderança e esse trabalho em equipe, que é um trabalho em conjunto, em parceria. Quando nós falamos em negócios, em educação empreendedora, nós falamos muito em parcerias. Então, essas parcerias serão desenvolvidas já nesse ambiente da escola de negócios. Falando nessas parcerias, já tem alguma parceria inicial além do StartFag? Então, o StartFag é um setor aqui da instituição que antes da escola de negócios tinha um foco maior nos nossos acadêmicos, nas startups, e a partir da escola de negócios nós tivemos essa aproximação também com os alunos do colégio, então hoje é um setor que também recebe e atende os nossos alunos, temos essa parceria. Também buscamos parcerias com outras entidades, por exemplo, o SEBRAE, é uma parceria que tem já uma caminhada grande na educação empreendedora, então também faremos algumas parcerias com o SEBRAE e também algo que é novidade aqui na região, é a plataforma que nós vamos utilizar para desenvolver os projetos. É uma plataforma de uma fundação que vem do Vale do Silício, e essa fundação, então, ela desenvolveu essa plataforma para justamente ampliar esses ambientes, o ecossistema da inovação, do empreendedorismo, para instituições que tenham interesse em desenvolver isso com os seus alunos, com os seus estudantes. Então, nós vamos adotar essa plataforma também, para que os nossos alunos tenham essa caminhada, essa jornada empreendedora de inovação, já com base nessa plataforma que vem de uma região onde grandes empresas de inovação estão sediadas, e aí nossos alunos terão essa oportunidade. É uma plataforma internacional que veio para nós também através do Centro FAG, e nós optamos também por utilizar e oferecer esse trabalho aos nossos alunos e desenvolver essa inovação, esse empreendedorismo também com base no que é feito nos grandes centros, nas grandes regiões de inovação pelo mundo. Prof, então nós teremos alguns, pode dizer, uns mini empresários na escola de negócio. Eles vão desenvolver algum projeto, alguma empresa? Será que nós vamos ter alguém de referência que vai sair da escola de esportes? Da escola, corrigindo, da escola de negócios? Esperamos que sim. A expectativa é grande. Nós temos já, nesses primeiros dias de encontro com eles, eu já consigo perceber o entusiasmo deles pelas atividades. Então, essa busca, essa vontade de fazer algo diferente, de fazer algo melhor, de ter um negócio. Quando falamos em empreendedorismo, nós falamos em vários tipos de empreendedorismo. Pode ser um negócio, que é como eu sempre falo com eles, então é o mais comum quando falamos em empreendedorismo e inovação, escola de negócios é a criação de um negócio que pode visar o lucro, a renda, mas também pode ser um projeto que traga benefícios para a comunidade, e isso, por consequência, gerar renda ou não. Então, nós estamos trabalhando desta forma para que os nossos estudantes entendam essas várias formas de empreendedorismo e possam escolher qual é a área que eles querem buscar realizar as suas ideias. Mas, sim, acreditamos que teremos negócios e temos alguns desafios pela frente,
e estamos conduzindo, então, o processo da melhor forma para que eles tenham essa oportunidade de desenvolver um negócio, se essa for a intenção, ou pelo menos um projeto que traga esses benefícios, principalmente para eles que estão nessa fase ainda de aprendizagem e de educação. Então, temos uma expectativa grande para que os negócios aconteçam a partir dos nossos alunos. Prof, será que na escola de negócios os nossos alunos vão conseguir participar de alguma startup, alguma maratona? Já pensou em alguma coisa nesse sentido para ser uma parte prática para eles? O que você pensa na parte prática? Então, eu estou usando uma metodologia que coloca os alunos como sujeitos ativos. Então, são atividades que eles vão buscar, eles vão produzir também. Então, eu estou desafiando eles justamente para que eles tenham essa iniciativa, porque ter iniciativa é uma das competências empreendedoras importantes. Visualizar as oportunidades e ter iniciativas. Isso é fundamental para o empreendedorismo. Então, as atividades sempre estão voltadas a isso. Então, por exemplo, nós já estamos analisando cada turma na sua faixa etária com uma metodologia adaptada, mas, por exemplo, nós estamos analisando perfis de grandes empresários ou pessoas que têm negócios de sucesso, que são reconhecidas nacional, internacionalmente, para que os alunos consigam extrair dessas análises, desses estudos de caso, as habilidades necessárias para que eles também cheguem ao nível dessas pessoas, desses empresários. Uma das pessoas que nós já estudamos com algumas turmas foi o seu Assis Gurgas, que é o fundador do Centro FAG, também o proprietário da Eucatur, quem criou a Eucatur há 61 anos atrás, e é um grande empreendedor de sucesso, é uma referência para nós aqui na instituição e é também uma inspiração para os nossos alunos. Então, nós já estamos estudando como foi que ele teve a visão desse negócio, como ele ampliou o negócio. Então, ele é uma das pessoas que nós estamos aprendendo com a caminhada que ele tem, aprendendo também para os nossos alunos seguirem, se for da vontade deles, seguirem esse caminho de empreendedorismo, de inovação, que está no DNA da nossa instituição. Então, a FAG tem isso como DNA já, a inovação e empreendedorismo. E o que eles vão participar, então, além desses estudos de caso, nós queremos chegar até o final do ano. Nós temos um grande evento aqui na instituição, que é o ECCI, Encontro Científico Cultural Interinstitucional, e queremos até lá que os alunos tenham já trabalhos prontos, projetos de inovação que já estão caminhando para que eles possam apresentar as suas ideias já formatadas, já em processo de viabilidade e mostrar os resultados desse trabalho. Antes disso, teremos outros eventos também, a Feira de Ciências do Colégio, para que eles possam participar e mostrar um pouquinho daquilo que eles desenvolveram no projeto. Então, as expectativas são bem boas. Ótimo, prof. Eu sei que você está planejando aí um encontro dos alunos da Escola de Negócios com esse empreendedor, o senhor Assis Gurgas. Qual é a expectativa dos alunos quanto a esse encontro, para que eles possam fazer perguntas e agregar conhecimento com toda a experiência que ele tem para nos apresentar e nos entregar? Como eu citei antes, a intenção sempre é fazer os alunos buscarem essas oportunidades. Nós conduzimos eles, né, nas atividades, na metodologia, mas a intenção é que os alunos tenham essas iniciativas. E quando se fala no seu Assis Gurgas, ele é uma referência para os nossos acadêmicos, para os nossos alunos, para os nossos estudantes do colégio. Então, eu tenho certeza que ele terá esse momento para conversar com os nossos alunos, ele gosta muito disso também, e a expectativa dos alunos sempre é muito grande quando se fala do seu Assis, da dona Nair também. Então, nesse encontro, eu faço questão que a dona Nair também esteja junto, para nós mostrarmos a participação feminina nessa caminhada do empreendedorismo também, porque as mulheres também têm os seus negócios, a dona Nair também tem uma importância nessa caminhada do seu Assis. Então, a intenção é que nós tenhamos esse encontro com ele, com o seu Assis e com outros empreendedores também de Cascavel. Também faremos visitas a espaços de inovação que Cascavel tem já, da prefeitura, da associação comercial, para que os nossos alunos mergulhem realmente nesses ecossistemas, nesses ambientes de inovação e se sintam motivados para que tenham essa caminhada que começa aqui no colégio, mas que ela perdure por todo o período deles enquanto profissionais, enquanto adultos, possam se desenvolver nessa área.
Perfeito, prof. Estou até com vontade de me matricular nesse projeto, de tanto que ele vai entregar para os nossos alunos. Muito obrigado, prof. Agora vamos falar um pouquinho sobre o exame de Cambridge. O que será que é essa prova, essa avaliação? Para isso nós estamos com a professora, a teacher Amanda, professora de língua inglesa, graduada em letras, português, respectivas literaturas pela UniOeste, especialista no ensino de língua inglesa, mestre em linguagem literária e também tem estudos comparados pelas universidades. Isso, prof. Boa tarde para todo mundo. Prof, então assim, o que é o exame de Cambridge? Como ele funciona? O exame de Cambridge ele é uma certificação internacional e ele mostra uma habilidade, né, enquadra o acadêmico, o estudante ou alguma outra pessoa que não necessariamente está em um ambiente escolar, provando que aquela pessoa está em um nível que é comum a todo mundo. Então, existe um quadro, que é o quadro comum europeu, e dentro desse quadro existem várias graduações, digamos assim. E dentro dessa graduação, a pessoa, o aluno, a criança, se propõe a realizar o teste, e atingindo aquele teste, a nota esperada, ele tem aquele certificado que é emitido pela Universidade de Cambridge, e é um certificado vitalício, é uma certificação que ele tem por toda a vida dele. Então, as nossas crianças estudando e fazendo o preparatório, cursando, né, o preparatório, fazendo a prova e atingindo um valor esperado, né? No caso deles, não é uma nota, não é uma letra, né, que a gente comenta em inglês, são os escudos. Eles vão ter aquele certificado para sempre e eles vão poder evoluindo conforme eles forem ficando mais velhos e eles forem estudando mais o idioma. Perfeito, prof. E por que é importante, então, o nosso aluno fazer isso? Falou que eles vão receber méritos a nível mundial. Por que é tão importante? Por que você recomendaria para que os pais matriculassem nesse projeto? Imaginando que a criança ela vai crescer e deseja, né, ela e a sua família desejem viajar, estudar fora, quem sabe eventualmente trabalhar em algum momento da vida fora do país, ter uma certificação internacional é de extrema importância. Às vezes você sabe falar, você tem um domínio bom do idioma, mas se você vai trabalhar em alguma empresa, em algum local que é fora do nosso país e não tem uma certificação, não há nada que você possa usar para comprovar aquilo. Então, ele é importante para a viagem, ele é importante para situações corriqueiras, ele é importante para o trabalho. Se um aluno da graduação, por exemplo, quer fazer um estágio ou quer fazer uma pós-graduação, um mestrado que é sanduíche, que é um pouco aqui, um pouco em outro país, e é um país que é falante da língua inglesa, ele precisa comprovar que ele tem uma proficiência mínima, né? Um conhecimento mínimo, que ele consegue fazer as leituras, que ele consegue fazer as interpretações que são necessárias para desenvolver aquele restante do estudo dele. Então, os exames de Cambridge, ele permeiam diversas áreas. Dentro dos exames de Cambridge, além da parte acadêmica e também de imigração, né, para comprovar que você pode morar durante um determinado período em algum país, existem exames que são específicos para negócios. Então, para adultos que têm interesse também e trabalham, né, nessa parte de negócio, de empreendedorismo, enfim, de empresas, né, existem provas que são específicas e que essa pessoa se testa e consegue comprovar e consegue fazer negócios ao redor do mundo, assim. Bem legal. Prof, então o nosso colégio FAG, ele é um colégio bilíngue. E como que o nosso aluno, ele se prepara para fazer essa avaliação, essa prova, para ele ter esse reconhecimento? Ano passado, os alunos passaram por um período em que eles estudaram e fizeram preparatório, fizeram um simulado, e dentro desse simulado eles foram divididos em grupos, né, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a nota que eles obtiveram nesse simulado. A partir dessa nota, as aulas já começaram, né? Essa semana nós tivemos o nosso segundo encontro, que acontece semanalmente, uma vez por semana nós nos encontramos e a gente tem um material todo produzido pela própria Universidade de Cambridge, que é muito semelhante ao teste oficial. Então, dentro daquele material, o aluno vai se colocar à prova de exercícios para resolver exercícios que são muito semelhantes aos que ele vai encontrar na prova oficial.
Então, desde os exercícios de listening, da parte de escrita, na parte da leitura, os nossos alunos, eles não têm a parte de gramática, no caso deles, é um pouquinho reduzido por conta da idade, né? Mas o listening, o writing, o speaking, todas essas habilidades, as 4 habilidades principais, elas são trabalhadas de forma global ali, contempladas nas nossas aulas pelo material e também, caso o aluno deseje, e também a gente indica fazer isso, né? A plataforma de Cambridge tem o site e dentro desse site existem várias outras atividades que o aluno pode realizar, intensificando o estudo, né? Não necessariamente em sala. Ok, prof. Então, assim, eles têm um material, né? Eles têm alguma plataforma também que eles utilizam? Sim, existe essa plataforma que é online. Dentro dessa plataforma, essas outras opções do aluno observar e desbravar aquele mundo do inglês. Nas nossas aulas, a gente também faz atividades que são extra-livro, como um momento de conversação. A gente tenta fazer o máximo possível de tempo aproveitado ali de inglês que seja muito parecido com a prova, para que quando esse aluno chegue com um examinador, que é um examinador que vem de fora, né? Ele se sinta confortável e reconheça os passos que ele tem que fazer para conseguir se sair bem e ter uma boa dinâmica dentro daquela prova, sabe? Ok, o ano passado nós tivemos essa prova, né? Alguns alunos do colégio já tiveram essa experiência, aí eles vão subindo de nível. Quais são esses níveis? Pode explicar um pouquinho? Sim, dentro do Young Learners existem 3 categorias. Do menor para o maior, dos pequenininhos para os maiores, que são starters, os movers e flyers. Esse ano nós temos movers e flyers, do A1 adiante, né? Dos mais pequenininhos, das mais crianças, para os maiores. As provas são provas que são bem dinâmicas e com bastante ilustração, bem intuitivas, assim, bem voltadas para o público infantil. Então, os nossos alunos que estão agora tendo as aulas são das turmas de movers e flyers, que seria o 2º e o 3º degrau, digamos assim, da escadinha. A escadinha ela vai do A1 até o C1. O C1, quem tem esse certificado pode basicamente fazer tudo o que quiser, assim. Então, com certeza, nós vamos, no futuro breve, ter alguém qualificado com essa certificação, né, prof? Com certeza. Então, muito obrigado, prof, por explicar sobre como funciona esse projeto. Agora a gente convida o nosso diretor do colégio, professor Gabriel, para falar um pouquinho sobre a junção desses 4 projetos, o que a escola pensa quando oferece 4 projetos incríveis como esse. Primeiro eu queria começar agradecendo aos colegas que estão aqui, né? Eduardo, Carla, Graça, Amanda, o Elvis aqui por estar mediando essa atividade conosco. E aqui é um pequeno pedacinho do nosso colégio. E também posso dizer com muita tranquilidade que é um pequeno pedacinho do Centro Universitário FAG também, né? Porque a junção desses projetos, eles aliam aquelas que são essências do Centro Universitário FAG, né? O nosso mantenedor, né, do colégio, né? Que é inovação e empreendedorismo. Então, quando a gente fala de inovação e empreendedorismo, inevitavelmente a gente fala de negócios, a gente fala de literatura, a gente fala de tecnologia, a gente fala de internacionalização do nosso colégio, que são projetos que estão na ordem do dia, né? Ou seja, o colégio vem passando por uma nova roupagem e em pleno diálogo com as famílias, e não há dúvida de que grande parte desses projetos que nós estamos dando pontapé esse ano, alguns nós estamos continuando, né? Como o próprio exame de Cambridge, né? Mas robótica resgatando um projeto antigo, o Clube do Livro é inovador, Escola de Negócios era um sonho, né, até dos próprios mantenedores, né? O que nós estamos fazendo aqui é trazendo também à tona alguns dos desejos dos familiares desse colégio, de que permita ao nosso aluno ir muito além da sala de aula. Nós sabemos que o colégio, a função fundamental dele é o desenvolvimento pedagógico, é a excelência no desenvolvimento acadêmico escolar, é a garantia de que esses alunos serão excelentes alunos, estarão preparados para os principais desafios como Enem, vestibular, e que sigam a vida deles. Mas o que o colégio faz e torna ele diferente de qualquer outro colégio
é abrir as portas do centro universitário para o colégio, para os nossos alunos, para que eles possam vivenciar a universidade desde a educação infantil. Então, nossos alunos, nesses projetos, eles vão estar tendo aulas em espaços da engenharia, nos espaços das licenciaturas, eles vão estar ocupando os espaços da administração, da contabilidade, de outros espaços, de outros cursos de graduação, assim como também os nossos alunos nas disciplinas tradicionais, né, que já ocupam os laboratórios de medicina, já ocupam laboratórios de outros cursos de graduação, porque essa é a essência do colégio. É o diferencial do nosso colégio, é o novo, é o mostrando que o centro universitário, de fato, ele é um espaço no qual o colégio ele é integrado. Então, o que nós estamos mostrando a partir desses projetos é integrando ainda mais o colégio ao centro universitário, aos desejos, né, daqueles que são seus mantenedores, né, permitindo ao aluno ter acesso a muito mais conhecimento, muito mais roupagens, bagagem, conhecimentos diversos, que com certeza vai fazer toda a diferença na vida profissional dessa criança, desse adolescente, desse jovem, que aí já, alguns que estão começando conosco agora, alguns que já estão na reta final, né, mas que tem toda uma vida pela frente, que tenho certeza que aquilo que a gente busca apresentar para eles é um sucesso permanente, contínuo e para o resto da vida. Então, a fala do senhor vai de encontro com a missão do colégio. A universidade começa aqui. Não tenha dúvida, esse é o grande propósito hoje do colégio, né? É permitir que esses alunos, quando a gente pensa a universidade começa aqui, muitos acham, né? Então a gente só está preparando para a universidade? Não, nós estamos preparando para a vida, né? A universidade é uma das possibilidades da vida da pessoa, né? E não tenha dúvida, para mim é uma das mais importantes, né? Por mais que muitos digam, né, que a universidade não é mais tão importante, né? A universidade, com certeza, para quem está aqui na mesa hoje, aqui partilhando esse conhecimento, não tem dúvida, a sua vida foi transformada por conta da universidade e esse é um desejo que nós temos, que os nossos alunos estudem, né? Mas o estudo não começa na universidade, né? Convenhamos, o estudo começa em casa, começa com o ambiente de família, com as influências que nós temos, né? Com o ambiente do qual nós convivemos. E a escola tem um papel, o colégio, a escola, um papel fundamental na vida das pessoas de ser o grande estimulador, impulsionador, né? Aquele que gera a criatividade, a curiosidade, o interesse, né? A vontade de querer saber sempre mais. Então, o colégio hoje tem uma função muito importante. E por isso esses projetos, né? São alguns de outros projetos que nós estamos sonhando, né? Ainda implementar para 2025, quem sabe 2026. Nós temos aí projetos de internacionalização que começam a ser discutidos esse ano, né? Temos viagens agendadas já para conhecer outros espaços. Tem muita coisa legal que está sendo pensada, trabalhada, planejada com muito carinho e principalmente com muita responsabilidade, né? Então, o objetivo está aí, né? A missão está dada, né? A tarefa está nas nossas mãos. E quando a gente fala que a universidade começa aqui, é porque nós queremos que essas crianças, esses jovens, adolescentes, um dia alcancem o ensino superior de fato, o ensino superior e principalmente alcance aquele que é o objetivo de vida seu e das suas famílias. Então, assim, professor, essa iniciativa que o Colégio FAG tem de proporcionar, além desses 4 projetos, teremos outros projetos futuros. Mas um recado que o senhor deixaria, um convite para os nossos alunos, para os familiares, para que eles possam conhecer um pouquinho mais de cada um desses projetos, ou possam conhecer os 4 projetos, que isso vai agregar muito aí para a vida profissional e principalmente a vida pessoal de cada um. É claro, Elvis, quando a gente pensa em projetos de vida, né, a gente também fala de projetos de família também, né? Então, a gente sabe que cada família tem sua formação, seu interesse, seus objetivos, né? E não há dúvida não tenho dúvida de que pelo menos um desses projetos mencionados hoje está atrelado a algum dos projetos de vida das famílias e dos seus alunos. Quem sabe até todos, né? Porque nós até organizamos de tal maneira que se o aluno quiser fazer todos ou quase todos, ele consegue fazer, né? Então, além de outros projetos que nós estamos trabalhando para a implementação. Então, esse convite eu quero estender também àqueles que não são do colégio, aqueles que não conhecem o colégio, aqueles que não conhecem o Centro Universitário FAG, venham nos conhecer, venham conhecer nossos projetos, nossa estrutura, nosso projeto pedagógico,
Nossa estrutura e nosso projeto pedagógico são robustos, né? Não é só a estrutura é maravilhosa, é impecável, né? Mas o nosso projeto pedagógico também é, né? Então, o que nós estamos fazendo é pensar na possibilidade de fazer ainda melhor, aquilo que já fazemos de bom, né? Fazer ainda melhor. Esse é o nosso desejo, é o nosso trabalho. Aqueles que já são nossos alunos, são pais, venham conhecer os nossos projetos, conheçam os professores, conheçam a equipe pedagógica, conheçam toda a roupagem pela qual esses projetos estão sendo organizados. E você que também não conhece nosso colégio, não conhece o centro universitário, venha nos fazer uma visita, serão muito bem recebidos, independente do espaço que for ocupar, né? Venham, serão bem atendidos, recepcionados e terão um carinho enorme ao serem recebidos aqui para conhecer e tirar todas as dúvidas que tiverem desse espaço que é gigante. Quer conhecer o colégio? Venha fazendo uma visita, que vai conhecer da horta, fazendinha, StartFag, as estruturas de sala de aula e tem muito mais a oferecer. Então, assim, a gente encerra o nosso episódio, né, do nosso podcast para falar sobre os projetos, mas a gente fica com aquela expectativa, né, de um retorno próximo, para que a gente possa falar novamente sobre esses projetos, de tudo que foi desenvolvido durante ao longo do ano em cada um desses projetos. Quem sabe num próximo bate-papo a gente pode trazer alguns alunos para relatar algumas experiências que aprenderam. Sim. E também fazer o convite para o amigo que tem interesse, mas ainda não conhece um pouquinho desse mundo incrível. Então, cada projeto tem a sua especificidade e vai enriquecer muito aí para o aluno que estiver participando. Então, estendo também o convite do professor Gabriel. Caso você não faça parte de um dos projetos, nos procure e faça a inscrição, não deixe para depois. Tá? Então, muito obrigado a todos da mesa. Para quem está nos acompanhando em casa também, venham para o Colégio FAG.